Olá, pessoal. Meus caros alunos do segundo colegial, todos estão bem? Vamos começar a nossa aula de biologia de hoje, falando sobre a estrutura do DNA. Aqui, pessoal, entraremos no nosso último tema, nossa última parte das nossas aulas, falando um pouco sobre DNA, RNA, hoje falando da estrutura, sobre os processos de duplicação do DNA, transcrição e tradução. E, por fim, falando um pouquinho sobre engenharia genética, o trabalho, por exemplo, teste de DNA, entre outros. Pessoal, o que é o DNA, O que seria, antes de falar da estrutura, o que seria esse DNA? DNA nada mais é que a sigla para esse termo, ácido desoxirribonucleico, ou nucleico, já perdeu o acento ali. Em alguns livros, alguns lugares, vocês podem encontrar o termo ADN, tá, gente? Como se fosse invertido, porque seria traduzido, tá? O DNA é o termo, essa sigla em inglesa, tá? Então, do termo ácido desoxirribonucleico. Ele nada mais é, pessoal, que uma grande fita, uma fita dupla, na maioria das vezes, eu já vou comentar sobre isso, que vai armazenar as informações, tá? Ele vai ser como se fosse o nosso mapa, nosso manual de instruções para o nosso corpo, para nossas células. Então, em todas as células vai ter esse material genético, esse DNA, tá? E vai estar lá dentro do núcleo. A descoberta, não só nossa, viu, gente? Todos os seres vivos vão ter esse material genético, exceto alguns que vão ter, por exemplo, RNA, que a gente já vai comentar mais para frente. A descoberta, pessoal, foi feita pelo alemão Johann Miescher em 1869, aí a imagem do laboratório que ele trabalhava. Ele estava estudando ferida, que forma pus. Ele pegou aquele material, observando os glóbulos brancos. Ele constatou que era um material, pessoal, de característica ácida, tá? E possuía nitrogênio e fósforo, que é a base do DNA. Então ele tinha a ideia do que era o DNA, mas não do formato, como está aqui na direita, aqui no desenho do slide. Tá, gente? Isso aí só foi descoberto depois, em 1951. Essa história, pessoal, até, digamos, um pouco triste. O que aconteceu, pessoal? Rosalind Franklin, essa pesquisadora, essa biofísica britânica, ela fazia estudos com raio-x e ela, por meio dessa imagem da difração do raio-x no DNA, ela chegou a essa imagem que está aqui na esquerda, tá, gente? Essa imagem foi o que constatou, o formato helicoidal, como se fosse uma hélice desse DNA, que ele é formado por uma dupla fita, tá? Só que o seu chefe, o Maurice Wilkins, ele não aceitava que ela tinha feito essa descoberta. Então ele começou a discutir com ela, escrevia cartas ofendendo ela, inclusive, e juntou ele, esse Wilkins, junto com James Watson e Francis Crick, que também trabalhava com ele, em 1953, então são esses dois aqui, pessoal da direita, que confirmaram esse modelo helicoidal. O que aconteceu? Eles acabaram nem citando a Rosalind Franklin, sendo que ela que fez essa principal descoberta. E em 1962, eles inclusive ganharam o prêmio Nobel, que foi totalmente errado, sendo que ela merecia, e ela teve o seu reconhecimento apenas com uma homenagem póstuma. Então, uma das maiores injustiças ali do mundo da ciência, tá, gente? Do meio científico. Mas, na verdade, é ela que descobriu, pessoal. Rosalind Franklin, certo? Vamos seguir. Então, como que é esse DNA? Vamos ver a parte estrutural mesmo. Ele é um polímero, pessoal, formado por uma fita dupla. Por que está aqui um asterisco? É que já foi constatado, pessoal, que nem sempre vai ser essa fita dupla, esse formato de hélice como está aqui. Ele pode ter um formato com uma fita tripla ou até quádrupla em alguns momentos, tá? Então, na maioria das vezes, vai ser essa fita dupla. Para nosso estudo, a gente vai utilizar esse modelo de fita dupla como padrão, tá, gente? Então, ele é formado por uma longa cadeia de nucleotídeos. Quem que seriam esses nucleotídeos? Esse aqui da imagem abaixo, pessoal. Então, ele é formado por um grupo fosfato, tá, gente? A base de fósforo. Então, aqui está o fósforo e átomos de carbono, Uma pentose, um açúcar do tipo pentose. E aqui vem uma característica. Era do tipo desoxirribose. O que seria isso? Olha aqui, pessoal, na imagem. Tá vendo aqui que tem um H, um hidrogênio solto? Era para ele ter um outro oxigênio. Como ele não tem esse oxigênio, ele perdeu, então desoxi, retirou o oxigênio. Então falta um oxigênio, é uma desoxi, sem esse oxigênio, ribose, tá? E uma base nitrogenada. Então todo o DNA, pessoal, vai ser composto por nucleotídeos, tá? E aqui o exemplo da base.
Vamos entender um pouquinho mais sobre essa base nitrogenada. Então, a base nitrogenada, pessoal, no DNA são 4. Adenina e guanina, citosina e timina. Ela tem uma classificação, pessoal, em púrina, ali, púrica, que a gente fala, ou pirimídica, tá? Essa aqui, púrica, aqui está um termo com N, tá, gente? Mas não tem problema não, é a mesma coisa, tá? Ela possui 2 anéis de carbono, tá vendo aqui? Então lembra lá da química. Enquanto que a bases pirimídicas, citosina e timina, tem apenas um anel de carbono, tá? A citosina e a timina. E como que elas vão se ligar, pessoal? Elas não vão ligar a adenina com a guanina, a citosina com a timina. Não. Ela vai ligar a adenina com a timina, citosina com a guanina. Vamos ver aqui, ó, pessoal. Então essa seria a ligação. Então a adenina vai se ligar com a timina e a guanina vai se ligar com a citosina. O inverso também acontece, pessoal. Timina com a adenina, se fosse aqui, né, timina adenina, citosina com a guanina. Tá vendo aqui entre uma e outra tem esses pontilhados? Essa ligação, pessoal, são pontos de hidrogênio, lá da química também. Dá uma olhada lá em química, pessoal. Então, entre adenina e timina, são 2 pontos de hidrogênio. Até coloquei aqui no termo, tá? E entre guanina e citosina, são 3 pontos de hidrogênio. Isso que vai manter a ligação entre elas. Então, para lembrar, pessoal, você pode usar essas palavras. Água tônica e guaraná com cerveja. Não tomem cerveja, gente, é só guaraná. Recomendação minha, tá? Então, A com T, água tônica. Guaraná com cerveja, G com C. Adenina com timina, guanina com citosina. Pessoal, tem que decorar? Sim, vocês terão que decorar isso daí. Começou, fez a prova, pegou a prova lá, escreve já no cantinho. A com T, G com C. Usa a frase, né? Água tônica, guaraná com cerveja. Depois, pronto, vocês vão fazer a prova e vocês vão saber como que é feita essa ligação dessa forma. Vocês não irão errar. Pessoal, feito o levantamento, né, dessas bases, eles sabem o seguinte: a quantidade que tiver de adenina vai ser a mesma quantidade de timina, é correspondente uma a outra. O mesmo vale para a citosina em relação à guanina, tá, gente? Se tiver, sei lá, uma cadeia, um organismo, vê o seu DNA lá. Se tem 30% de adenina, vai ter 30% de timina. Estou só citando um exemplo, tá, gente? Então, 30 já tem 60%. Então, vai ter 20% de guanina e 20% de citosina, tá? Só para saber, para dar o 100% ali em proporções certas, tá, gente? Então, ele é aproximadamente exato esse valor, tá? A gente fica bem, aproximadamente exato, é errado usar esse termo, né? Mas é próximo ali dessas porcentagens, é equivalente, tá? Pessoal, então aqui, ó, eu vou mostrar como seria um exercício dessa parte, tá? Antes de entrar na duplicação, que depois a gente vai usar mais isso, duplicação, transcrição. Então aqui eu vou até sair da apresentação. Vocês verão aqui, ó. Então, complete a sequência de base da fita de DNA. Então tem uma fita única, gente. O DNA é uma fita dupla, né? Adenina, timina, timina, ou eu vou usar só a letra, tá, gente? A, T, T, C, C, G e assim por diante. Então a gente tem que fazer a correspondência. Então aqui, ó, T, T, A, certo? Depois, pulei um espaço aqui, G, G, C, tá? Depois, T, T, A, depois, T, C, C, depois, G, T, A, que não é o jogo GTA, pessoal. Então aqui vocês estão vendo que elas são correspondentes. O A com T, T com A. Opa, tem um erro aqui, ó, moçada. Então aqui, ó, aqui é A, ó. Por isso que é importante fazer com atenção, certo? Já tinha errado aqui. Pessoal, A com T, T com A, C com G e G com C. E assim por diante. Vamos ver se está tudo certo. Tá. Beleza, pessoal? Então isso aí vocês terão que fazer nos exercícios. A gente tem que saber isso daí. Por hora, pessoal, estudem bem essa parte, vocês têm que saber dessas características. Então, principalmente uma dupla fita, formada por nucleotídeos, tá, gente? Ah, uma curiosidade. Cada fita de DNA, pessoal, presente em uma célula microscópica, a gente nem enxerga olho nu, pessoal. Se a gente pegar esse DNA e esticar ele chega até 2 metros de comprimento. Imagina, isso dentro de uma célula, tá? Então é muita coisa. Então a gente tem muito desse DNA.
Aqui, pessoal, eu coloquei as 3 letras separadas, depois a gente vai usar mais para frente, nas próximas aulas, que cada trinca desses genes ali corresponde a um códon. Mas a gente já vai usar isso aí futuramente, tá? Para encerrar, pessoal, deixa eu voltar aqui a apresentação, né? Sobre o projeto Genoma Humano. O que foi isso? Então, esse projeto nada mais é, né, o genoma, né, um conjunto de genes de uma espécie. Então, eles pegarem esse DNA e vão ver todas essas bases, né, todos esses nucleotídeos e ver como que está sequenciado essas letras, tá? Eles tiveram essa ideia, né, de fazer esse sequenciamento do DNA humano, do genoma humano. Começou em 1990 e terminou em 2003, então 13 anos ali de pesquisa, tá, gente? Envolveu cerca de 18 países, cientistas de 18 países. O Brasil participou, tá, gente? O instituto dessa parte que trabalhou com o genoma foi a USP, né, a Universidade de São Paulo, e chegaram a esse dado de, alguns lugares falam 3,2 bilhões de nucleotídeos, eu já li 3,3 bilhões de nucleotídeos do ser humano. Então, a grande vantagem de saber o genoma de um organismo, no caso do nosso, né, é saber em relação à quantificação, né, onde estão encontrados os genes que causam doenças, possíveis tratamentos antes da pessoa ter essa doença, né? A questão de, vai desenvolver uma certa síndrome. Então, eles pegaram esses cromossomos nossos, né, os 46 cromossomos, e fizeram todo o levantamento desse DNA. Tá, gente? Então, isso depois foi feito para outras espécies também. Recentemente fizeram do coronavírus, né? Eles estão analisando, inclusive, as variantes mutantes já do vírus, né? Do coronavírus, que já surgiram. Então, já o vírus lá na China já não é o mesmo que já passou para nós aqui, por exemplo. Já teve mutações, que foi para os Estados Unidos, para a Europa, tá? Então, isso daí já vai se modificando. Com isso, eles conseguem desenvolver remédios melhores, que causam menos impacto, né, menos danos, verificar essas doenças, no caso do genoma humano ali, antes delas surgir, então já começa um tratamento, a relação com cânceres, então tudo isso aí tem uma contribuição. É lógico, tem uma questão ética, se é viável trabalhar com isso ou não, né? Então isso aí tem sempre que ter um viés dessa questão ética aí, de ser liberado ou não, tem que passar por um comitê, passar por um conselho para ver se autoriza ou não pesquisa nesse sentido. Tudo bem? Bom, o que eu tinha para passar dessa parte inicial do DNA é isso. Deem uma olhada, pessoal, revisem isso daí e qualquer dúvida me procure durante a aula. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, só entrar em contato. Valeu, obrigado e até a próxima.